vou contar sobre o último trimestre de gestação. Para quem ainda não conhece o meu blog, o link vai ficar aqui na descrição. Lá já tem um texto contando como que foi quando eu descobri que estava grávida e tem também os vídeos do primeiro e do segundo trimestre. E eu estou muito feliz de poder partilhar toda essa experiência que eu vivi durante todo o meu tempo de gestação, o que eu senti, as coisas que mudaram dentro de mim, sobre a minha saúde, como que eu lidei com tudo isso, dos meus medos. Em cada um desses vídeos eu falei um pouquinho dos meus medos, então eu tô bem feliz. E também desse vídeo e para o canal e para o blog bem na semana que o Miguel vai completar 1 aninho. Então eu tô muito feliz pela vida do meu filho, por tudo que vivemos durante esse 1 ano, e também eu posso fazer mais vídeos para contar um pouco mais como que foi tudo isso. No terceiro trimestre, ali quando eu entrei nos 7 meses, eu tive pressão alta. Qual foi a parte mais difícil quando o médico falou que eu ia ter que cuidar da minha pressão e também da minha glicose, que estava tudo alterado? A parte difícil foi que ele falou que eu teria que tomar muito cuidado, que a minha pressão não podia aumentar demais. Então o médico acabou deixando tudo mais restrito. Eu não podia mais sair de casa sozinha. Eu tinha que sempre... O Jean, os meus pais sempre ficavam ali em alerta comigo, através do WhatsApp ou me ligando para saber como que eu tava, porque se a minha pressão aumentasse demais, eu tinha que correr para o hospital. Então essa parte, tanto da glicose e da pressão alta ficar alterando, isso mexeu muito comigo, até por ser os últimos 3 meses de gestação, porque já tinham passado lá 6 meses, já entra no período que você começa a ficar mais ansiosa, então eu já começava a ficar mais nervosa, mais ansiosa, já ajeitando todas as coisas, o quarto do Miguel, as roupas, os brinquedos, já estava organizando tudo, e bem na fase ali final eu tive pressão alta. Nessa fase eu fiquei incomodada, porque era uma questão da minha saúde de novo, então eu fiquei preocupada, mas eu já soube lidar melhor, porque eu tinha passado por uma crise de bronquite, então ali eu já me sentia forte para poder enfrentar aquele momento que eu estava tendo com a minha pressão alta. O médico tinha me falado, eu poderia conseguir controlar até o final da gestação e na hora do parto não aumentar muito a minha pressão, ficar normal, ou poderia aumentar no momento do parto, tudo, e ser um parto de risco. Então ele tinha me explicado tudo direitinho e eu consegui ir seguindo tudo aquilo que ele tinha prescrito para mim, porque eu tinha que seguir, porque eu não tinha outra opção, né? Então eu tinha que seguir para poder ficar bem e o Miguel também está bem. E eu fui seguindo tudo que o médico tinha me orientado. Do 8º e o 9º mês foi, eu acho que o momento que eu fiquei mais ansiosa. Eu falo por 8º e 9º mês para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas por mim eu ficava muito gravada as semanas. Então ali, quando eu fechei 30 semanas, eu comecei a ficar muito ansiosa. Não muito assim, mas já era diferente de antes de fechar 30 semanas. Porque eu já comecei, meu Deus, tá chegando, tá muito perto. Então faltava ali 10 semanas para ele poder nascer. E quando eu fechei 33 semanas até 35 semanas, eu já não conseguia mais dormir bem de noite. Eu já não conseguia mais dormir, eu me mexia muito e não era nem incomodada pelo tamanho da barriga, nada, mas era o medo. A partir das 33 semanas até 35 semanas, eu tive muito medo. Eu tive medo do parto. Eu tive medo de não aguentar o parto ou por causa da minha pressão acontecer alguma coisa. Então eu ficava muito pensativa nisso, eu acho que até por isso que eu não conseguia dormir bem.
Então era o medo de não conseguir viver bem o parto. E também o que eu mais pensava era se eu ia conseguir ser uma boa mãe. Porque eu sempre pensava, os tempos de hoje já é um tempo difícil. Já é um tempo difícil com tudo que tem acontecido, com tudo que vem acontecendo em relação a Curitiba, Paraná, Brasil, o mundo. Então as coisas que vão acontecendo, as notícias que vão chegando, e eu ficava pensando como que eu vou criar uma criança no meio de tudo isso, como que eu vou formar um homem no meio de tudo isso, e como um homem, formar um homem e um homem de Deus para viver tudo isso. Então isso ficava ali matutando, martelando muito na minha cabeça, que foi o tempo que eu tive medo de não ser uma boa mãe. E eu ficava pensando noites e noites de como ia ser quando eu estivesse com ele no colo. E a mãe acaba sofrendo por antecedência, né? Então eu já imaginava as coisas dele bebê, dele criança, dele adolescente. Então realmente foi aquele medo de como formar um homem de Deus para essa sociedade que a gente tem encarado, enfrentado nos dias de hoje. Então isso sempre ficava ali martelando na minha cabeça. Mas teve todo um cuidado de Deus, porque quando eu fechei as 35 semanas, depois disso eu comecei a pensar de um modo diferente, falando, não, eu consigo. Eu consigo porque se Deus permitiu que eu tivesse o Miguel, que eu ficasse grávida, é porque eu consigo. Então eu sou capaz, o Jean é capaz, nós somos capazes de criar uma criança, um homem de Deus, formar um homem de Deus para essa sociedade. Então eu comecei a pensar, o meu pensamento começou a mudar, de enfrentar com outros olhos, com outra realidade, de pensar de outra maneira, de como educar bem o Miguel. O Miguel, desde quando eu descobri que eu estava grávida, ele foi assim muito especial para mim, muito. Desde o momento que eu fiz o teste, vi lá grávida, vi que eu estava grávida, ele já mudou minha vida ali. Então, se ele estava vindo, estava muito perto, né? Já tinha fechado as 35 semanas. Se estava tão perto dele chegar, é porque ele tem um propósito. Deus tem um propósito para todo mundo. Deus tem um porquê da vida de todo mundo. E eu sabia que a vida do Miguel era muito especial e muito importante na minha vida. Até porque Deus já tinha me falado da vida do Miguel. Então, quando foi chegando esse tempo próximo da chegada dele, próximo do parto, eu já comecei a entender que a vida dele tinha um propósito. Claro que cabia a mim e ao Jean a trilhar junto com ele esse caminho, a guiar ele, a apontar o céu para ele, para que ele fosse formado um homem de Deus e conseguisse viver esse propósito que Deus tem na vida dele. Mas dentro de mim, o meu coração já foi se acalmando e acreditando que eu seria sim uma boa mãe, que eu era capaz de ser uma boa mãe e de conseguir criar e formar um homem. Então, a partir desse momento que eu comecei a acreditar que eu seria uma boa mãe, eu vivi ali apenas tipo, a hora que for a vontade de Deus, pode vir, meu filho. Pode vir, que a mãe está pronta para receber. E ali nas 38 semanas, quando fechou 38 semanas, que eu escutava muito isso, né? Que a partir das 36 semanas, menina já podia nascer. E os meninos a partir de 38 semanas. Então quando eu fechei 38 semanas, eu falei, filho, já pode nascer. Já pode nascer. E ele foi até as 40 semanas. Esse vídeo, assim, ele vai ficar um pouco mais curto mesmo, porque senão eu vou acabar contando do parto, mas o parto vai ser um vídeo separado. Mas essa experiência foi exatamente essa, de ter ali a semana que foi a divisão daquilo.
daqueles sentimentos. Que antes eu estava com muito medo da mãe que eu ia ser e depois eu assumir a mãe que eu gostaria de ser para ele. Então, entre os meus medos e depois a coragem, né? E não, eu vou ser uma boa mãe, assumir a mãe que eu seria para ele. Então, nesse vídeo, vamos ficar por aqui. Para você que ainda não conhece meu blog, ou se você já conhece, tem umas postagens novas por lá. E se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo, compartilha com as amigas, conta aqui pra mim nos comentários o que você está achando, o que você tem sentido de estar acompanhando toda essa minha experiência. Eu sei que tem mamães que estão me acompanhando, tanto mamães gravidinhas ainda que estão me acompanhando, mulheres que desejam ser mães, então me conte como que está sendo para você, o que você tem sentido assistindo esses vídeos, assistindo toda essa experiência minha com o Miguel. Me acompanha também lá no Instagram, sempre eu posto alguma coisa no feed, outras coisas nos stories, experiências que eu vivo eu posto lá nos stories, então me acompanha lá e até o próximo vídeo.